Você acha que só ter um passaporte na sua mão resolve a sua vida? Então me explica, por que que tanta gente volta pro Brasil quebrada, frustrada e jurando que sair do país foi um erro? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. E calma, antes de pular pro próximo vídeo achando que esse papo não é pra você, para! Porque hoje eu vou te mostrar as 3 maiores mentiras que não te contam de quem decide sair do país no modo vida louca. Mas eu também vou te dar uma receita prática pra você montar um plano de verdade e não entrar para as estatísticas dos brasileiros que estão voltando para casa com uma mão na frente e a outra atrás. Se você ainda não me conhece, eu sou Adriano Carlos e nos últimos 20 anos eu morei em 5 países diferentes e visitei outros 40. E olha, eu vou ser bem sincero com você, eu também já embarquei nessa de me mudar no modo deixa a vida me levar. Sou brasileiro, não desisto nunca. E na hora que eu precisar eu dou um jeitinho. Mas eu quase acabei quebrando a cara. Nossa, tá calor no Canadá. Às vezes aqui também faz calor. Sabe, muita gente acha que mudar de país é tipo zerar o jogo, sabe? Parece que você vai embarcar no avião e quando você chegar na sua nova colmeia, todos os seus problemas acabaram. Ficaram pra trás. Mas onde é que a maioria das pessoas tropeça? Nessas 3 maiores mentiras do improviso. E antes que eu me esqueça, tem um link aqui embaixo no comentário fixado e também na descrição do vídeo, caso você queira saber como a Nova Colmeia pode te ajudar na sua mudança internacional, ok? Mentira número 1. Chegando lá eu vejo. Olha, essa ideia aqui de depois a gente resolve pode até parecer libertador, mas é uma baita de uma armadilha. Porque sem um plano, você vai ficar refém das emergências e dos problemas que vão aparecer. E olha, vão aparecer mesmo, tá? E geralmente eles são bem mais caros do que você imagina. Caros em dinheiro e também na sua saúde mental. Porque você vai gastar um tempão pra resolver eles, além do estresse que eles causam. E eu posso te dar um exemplo pessoal, tá? Quando a minha esposa se mudou pro Brasil. Naquela época a gente foi bem nesse do, vem pra cá e depois a gente vê. É tranquilo, a gente consegue, a gente já viajou pra tanto lugar. Mas daí os problemas começaram a aparecer. Depois que ela se mudou, a gente percebeu que ela não podia trabalhar legalmente. E pior ainda, o visto que ela tinha, ela só podia ficar no Brasil por 3 meses. E a gente achava que ela podia ficar muito mais. Mas essa próxima mentira foi o que pegou a gente de jeito. Mentira número 2. Depois eu penso na documentação. Essa frase já destruiu o sonho de muito mais gente do que você imagina. E quase destruiu o meu e da minha esposa também. A verdade é que problema com visto, moradia, burocracia local, não vão esperar a sua boa vontade pra eles se resolverem sozinho não, tá? E geralmente quando você descobre o que você realmente precisa, já é tarde demais. No nosso caso, a gente teve que correr pra regularizar a situação dela. A gente teve que contratar um advogado, gastou uma grana com isso e ainda teve que se casar às pressas. Tudo isso pra ela poder ter direito ao visto de residência permanente. Mas se a gente tivesse pesquisado antes, talvez a gente não precisava ter passado por todo esse estresse e a gente ainda poderia ter achado uma outra solução, bem melhor. No nosso caso, deu certo, mas convenhamos, não é um jeito muito agradável de se começar um casamento, né? Por outro lado, tem gente que não tem a mesma sorte. Você já ouviu nos noticiários aí, os brasileiros sendo deportados dos Estados Unidos? Algum desses, eles foram pra lá como turista, gostaram e resolveram ficar. E foram nessa de, depois eu me preocupo com a documentação. Só que o tempo foi passando, eles acabaram ficando ilegais, depois de um tempo eles já não podiam voltar pro Brasil, e chegou o ponto de que agora muitos deles estão com medo até de sair na rua. E aqueles que são pegos são deportados e não podem nunca mais voltar pros Estados Unidos. Eu sei que muitos que estão lá não tinham a intenção de fazer nada errado, eles só queriam uma vida melhor, mas agora estão numa situação extremamente complicada e difícil de ser revertida. Mas essa próxima mentira é a pior de todas, e que muita gente acredita nela. Mentira número 3. Planejar, isso é perda de tempo. Essa eu já ouvi muito, mas não, planejar não é perda de tempo. Planejar vai te dar clareza, é proteger tudo que você está construindo, proteger o seu futuro. Planejamento te dá o controle, mesmo num ambiente completamente desconhecido. E foi por causa de um bom planejamento que a nossa mudança aqui pro Canadá foi um sucesso. Bem diferente daquela nossa primeira experiência com o Brasil, que quase deu ruim, né? Pelo menos a gente aprendeu com o nosso próprio erro. E você não precisa ter todas as respostas, você só precisa fazer as perguntas certas. E sabe como é que faz as perguntas certas? Pois eu te falo agora mesmo. Primeiro, antes de mais nada, você se inscreve no canal, dá um like e manda esse vídeo pra todo mundo que você gosta, pra dar sorte na sua mudança. Calma, brincadeira. Parece até aquelas correntes de família, você lembra dessas? Mande essa mensagem de amor e de alegria pra 100 pessoas. E algo fantástico vai acontecer com você nessa semana. Nunca aconteceu nada. Não, mas sério, se você tá gostando, dá pelo menos uma curtida no vídeo, né? E se quiser distribuir pro pessoal, por favor. Bom, mas eu prometi te ensinar como montar um planejamento da mudança, certo? E quais são essas perguntas que eu acabei de falar que você precisa responder? Olha, se você quer aprender a fazer um planejamento da mudança sensacional, eu criei o método Viagem.
viagem. Esse é o método mais completo para garantir o sucesso da sua mudança. E já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. É um método infalível para você mudar de país. Mas eu vou te dar aqui uma versão bem mais enxuta, extremamente simplificada, só para você pelo menos começar com algo. Depois dá uma olhada nesse método, que ele é muito bom, sério mesmo. Mas vamos lá. O seu planejamento ele precisa ter no mínimo 3 camadas e responder essas perguntas aqui. Primeira, financeira. Quanto dinheiro você precisa para se mudar? Como juntar o dinheiro que você precisa? E como proteger ele? Segunda, emocional. Qual o seu motivo para querer sair do Brasil? Será que tá na hora certa mesmo de você sair? E você vai aguentar o baque emocional nos primeiros meses? Terceira, parte legal. Qual a documentação necessária? Que tipo de vistos você precisa? Quais são os requisitos? E você sabe o que pode e não pode fazer na sua nova colmeia? Olha, se pelo menos essas 3 coisas já estiverem claras para você, você já vai ter dado um passo gigantesco para não sair do Brasil no improviso. Porque mudar de país não precisa ser uma fuga, é uma escolha. E escolhas precisam de preparo, planejamento e conhecimento. Não tem nada a ver com ser corajoso ou querer dar a cara a tapa, ou querer se mostrar para os outros e falar assim, olha só, eu consegui sair, dei um jeitinho. Para que se arriscar assim? A mudança internacional tem a ver com responsabilidade, com o seu futuro e das pessoas que você ama. Então, se você quer transformar a sua vida fora, comece tratando essa decisão com o respeito que ela merece. Mas também de nada adianta um bom planejamento se você não sabe o porquê que você quer sair do Brasil. E eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Eu garanto que você não sabe o seu verdadeiro motivo para querer sair do Brasil. E eu posso provar que você tá errado. Sabe como? Assiste esse vídeo aqui para descobrir e depois me conta se eu acertei. E se quiser saber mais sobre a nova colmeia e mais passos práticos de como realizar o seu sonho da mudança internacional, clica no link aqui embaixo. E te vejo nesse vídeo. Fui!